Olá pessoal, tudo bem por aí? Professor Degley Alexandre falando aqui. Eu espero realmente que vocês estejam bem. Pessoal, quero separar esse vídeo aqui em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre a minha experiência com a minha mesa digitalizadora, os meus receios que eu tive antes de comprar ela e depois quando adquiri, como passei a utilizá-la, como treinei para adquirir essa caligrafia, enfim, um pouquinho sobre a mesa. E depois falar sobre o programa que eu utilizo com ela. É o primeiro programa que eu testei e até agora está sendo o principal que eu utilizo para as minhas aulas, entendeu? Que é esse que vocês estão vendo agora, que é o programa Journal. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas tenho falado assim ultimamente, tá bom? Sobre a minha mesa é o modelo CTL 4100 da Wacom, certo? Comprei ela em mais ou menos finalzinho de abril, começo de maio. Foi quando fomos forçados, aliás, a ficar em casa e depois começamos a administrar nossas aulas online. E a minha primeira opção era adquirir uma mesa. No entanto, eu tinha um grande receio, uma grande dúvida. Será que essa mesa ela vai rodar perfeitamente aqui no Linux? Como vocês podem ver, eu não utilizo Windows. Desde 2009 é que eu utilizo o Linux. Aqui eu estou utilizando uma distribuição chamada Pop! OS, que é uma distro baseada no Ubuntu, no famoso Ubuntu. Então eu tinha essa dúvida. Pesquisei algumas mesas, encontrei algumas lojas lá dentro da Amazon. Fui em comentários de pessoas que compraram, né, a compra verificada, e vi que alguns colegas lá utilizam Linux. E aí eles comentavam que a mesa que compraram lá funciona perfeitamente no Linux, e aí foi quando eu adquiri um pouquinho mais de confiança para comprar ela. Não comprei pela internet, comprei aqui mesmo na cidade que eu moro, encontrei ela aqui, então não quis esperar, né, caso comprasse pela internet, ainda mais se pagar frete. O preço dela na época, finalzinho de abril, como falei, ela custou R$500. Hoje, como vocês podem perceber, deixei o link dela aí no post do vídeo, o preço está muito mais alto em relação a abril, né? Essa alta do dólar, pandemia, enfim. E também, logicamente, é um produto importado, né? Por isso que esse preço ficou mais elevado. Enfim, esse era meu principal receio. Então, esse modelo que estou utilizando é o modelo que vem com cabo USB. Conecta no notebook e pode já ir utilizando normalmente sem nenhum problema. Tem também o modelo via Bluetooth. Esse é muito mais caro só por causa dessa conexão, certo? Então essa era a minha principal dificuldade, e a minha principal dificuldade depois que eu comprei a mesa e passei a utilizá-la era reproduzir a minha caligrafia, a mesma que eu tenho em sala de aula, certo? E isso só veio com o tempo. A primeira vez que eu escrevi com ela, realmente foi difícil. Você costuma ficar escrevendo na mesa aqui sem olhar para ela, depois olhando para a tela, né, para sair uma caligrafia legível e em linha, né? Por mais que tenha a linha aqui na tela, demora um certo tempo até você se acostumar e tentar reproduzir a sua caligrafia. Como você pode ver aí na tela, essa é a minha caligrafia, a mesma que eu escrevo com lápis, né, numa sala de aula, no quadro de uma sala de aula. Então essas foram as minhas principais dúvidas e depois as minhas dificuldades que eu tive para utilizar a mesa, certo? Quanto a isso, era isso que eu tinha que comentar. Se você tiver alguma pergunta sobre ela, deixe nos comentários que eu posso responder com o maior prazer, tá bom? Quero falar agora sobre o programa, o Journal. Eu quero destacar também as principais funções, então eu vou ser bem direto aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Vamos supor que você acabou de comprar sua mesa e acabou de instalar esse programa. Aliás, o link para o programa, tem versões para Linux, para Mac e para Linux. Linux, Mac e Windows. Tem um link no post do vídeo para você baixar também um programa de acordo com o seu sistema operacional, tá bom? Vamos supor que você comprou a mesa agora, instalou o programa e quer já começar a utilizar. Então vou focar nesse ponto aqui. A primeira coisa que deve fazer é ir lá no menu página e configurar o tamanho do papel. O tamanho do papel, o tamanho da página, mesma coisa. Ao clicar, vai abrir essa janelinha e aqui você pode escolher
algumas opções. Eu recomendo as que tem paisagem, né? Já que vai ficar uma página um pouco mais larga na sua tela. E isso também depende do tamanho da sua tela. Você pode escolher aqui entre centímetro, pixels, pontos, certo? E dar um OK. Se não estiver satisfeito com a largura da página, você pode alterar aqui pelos esses atalhos. Por exemplo, esse aqui deixa em tela cheia. A tela cheia não, ele deixa na margem total da sua tela. Esse aqui na escala de 1 para 1. E esse aqui você vai alterando de acordo com o seu gosto, né? Dá um zoom ou menos um. Menos um e mais um. E a escala de 1 para 1. E ainda nessa lupa aqui você pode escolher a porcentagem, né? Para o zoom que você quiser. Além do mais, tem mais aqui embaixo, tamanho normal 100%, largura da página e a altura da página. Você pode dar um OK e ver como fica aí. Repito mais uma vez, essa largura vai depender do tamanho de sua tela. A minha tela aqui é de 17 polegadas, 17.3. Então, por isso tem essas margens aqui de sobra, quando eu posso dar mais um, né? Para melhorar a visibilidade de quem estiver vendo esse vídeo ou quem estiver vendo a minha aula ao vivo, né? Que pode dar um zoom através do aplicativo. Tá bom? Então, primeira coisa configurada, largura da página, configurações em relação à página. Daí então você pode voltar lá no menu página e configurar a cor, né? Aqui uma cor é uma situação muito pessoal, né? Eu creio que a melhor cor para utilizar aqui seja a branca, né? Mas já que você gosta de outra cor, por exemplo, a azul, você pode aplicar a todas as páginas da cor azul, certo? Veja que no menu página, essa opção aqui embaixo, ó, aplicar a todas as páginas está marcada, ou seja, qualquer alteração que você faz no estilo, na cor e no tamanho é aplicada em todas as páginas. Se você não marcar essa opção, por exemplo, vou desmarcar ela aqui agora, vou voltar ao menu página, escolher a cor branca. Vamos ver o que acontece. Foi aplicada apenas a página visível, né? Que era essa a primeira página. E as outras, ó, ficaram azuis. Então eu posso dar um Ctrl Z aqui para voltar ao azul, outro Ctrl Z e voltar ao branco, sem precisar de eu voltar no menu página. Então qualquer erro que você faça aqui durante a edição, a escrita, é o Ctrl Z ou Ctrl Y que vai te ajudar muito. É o atalho mais importante que eu acho aqui, tá bom? Lá no menu página tem outras funções, adicionar página, antes ou depois, excluir a página, enfim. São opções bem simples, né? E sempre ao final você pode definir como um padrão. Né? Dessa forma, como você abrir o programa outra vez, as configurações que você pré-definiu já estarão salvas, prontas para você iniciar uma nova aula, tá bom? Outra opção que você pode configurar aqui é em opções. No meu caso aqui, a minha caneta tem 2 botões, certo? Então você pode configurar aqui, nessa opção mapeamento do botão 2, colocar o lápis. E no mapeamento do botão 3, colocar a borracha, certo? Você pode fazer isso. Atalhos importantes. No menu opções ainda tem essa opção aqui, que eu acho muito interessante. Pen and Touch. Meu inglês é horrível, né? Então tentei aqui. Eu posso marcar essa opção, sensibilidade à pressão. O nome já diz tudo, né? Dependendo da pressão que você coloca na caneta, a espessura vai sair um pouco maior ou menos força, sai menor. Vou simular aqui embaixo para vocês terem noção do que eu estou falando. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, lá em opções, ela está desmarcada. Vou marcar aqui agora, sensibilidade à pressão. E eu vou colocar força primeiro. Vou colocar a palavra aula. Veja que a espessura da palavra está um pouco espessa, né? Vou colocar menos força agora. Vou colocar agora menos força. Veja que a espessura da palavra fica mais espessa ou menos espessa de acordo com a pressão que você coloca na caneta. E além do mais, ó, como você pode perceber, ela simula um lápis mesmo, uma escrita de uma caneta, né? Esse finalzinho, quando você solta a caneta, esse risco, né, dá a ideia de um lápis mesmo. Quando você desativa essa função, esse risco não aparece mais. Dá um Ctrl Z para voltar aqui, para comparar mais uma vez. Lá no menu opções, vou desmarcar sensibilidade à pressão. Vou colocar menos força agora.
Veja que mesmo com pouca força, a espessura é a mesma. Estou colocando muita força agora e pouca força. Então, e aquele lance da imitação do lápis, né, da caligrafia, né, daquele risco, nota que não tem. Ó, ele começa com a ponta espessa e termina com a mesma ponta. Mas isso é só um detalhe. E além do mais, também não sei se essa opção aqui ela é exclusiva aqui do programa ou ela aparece de acordo com a mesa que você comprou, né? A sensibilidade à pressão de acordo com a caneta e a mesa. Então não sei se essa opção aqui é relativa e depende de alguma mesa. Esse fato eu não sei dizer, tá ok? Então nesse menu opções está tudo ok, certo? Outro menu que quero destacar, que também tem duas opções que eu acho interessante, ele é no menu arquivo, certo? Tem essa opção abrir arquivo PDF e exportar para PDF. Então vamos supor que essa atividade aqui do ensino médio, que acabei uma aula agora, eu quero enviar para meus alunos. Não, eles pediram, sejam para um grupo ou por e-mail, e aí eu devo enviar para eles. Então, menu arquivo, exportar para PDF ou atalho Ctrl E. Escolho a pasta e salvo. Vou abrir o arquivo PDF só para ver como ficou lá. E está aqui o arquivo PDF. Da mesma forma como está lá escrito no Journal, aqui ele aparece exportado para PDF igualmente. Voltando ao programa, a outra opção é abrir arquivo PDF. Tem duas opções que eu acho interessante. Aqui, dessas duas, a mais interessante que eu acho é de você criar uma lista de tarefas. Por exemplo, vamos supor 5 questões, certo? Você digita 5 questões no Word ou no LibreOffice. Aqui eu criei um exemplo aqui, só para ter uma noção do que eu estou falando. Aqui não tem 5 questões, só tem só uma, mas é só para pegar a ideia. Digitei uma questão, né, aqui no LibreOffice, que aliás tem versões para Linux, Mac e Windows. E você pode fazer isso aqui. Deixa um espaço para a questão, depois um espaço para a segunda questão e por aí vai. E quando fizer essa tarefa, exporta ela para PDF. Já exportei, posso fechar o LibreOffice. E está aqui o arquivo PDF. E eu posso abrir ele aqui por aqui mesmo com o Journal. E está aqui o arquivo dentro do Journal, certo? E aqui agora eu posso ativar o lápis e resolver a questão com os alunos, né? Tirar dúvidas sobre a questão até marcar o item correto, tá bom? Lembrando que você não pode editar o PDF aqui dentro do Journal, você pode apenas sobrescrever, né? Fazendo anotações, tá bom? E depois de fazer as suas anotações, escrever só a resposta aqui com seus alunos, exporte essa resposta, esse novo PDF para outro arquivo, certo? E aí você pode fazer dessa forma, tá bom? Em relação ao menu arquivo, era isso que eu tinha para mostrar. Aliás, em todos os menus, os mais importantes já mostrei, tá bom? Deixa eu fechar essa janela aqui agora. Ficar apenas na outra. Bom, menus ok. Barra de ferramentas também ok. São as mesmas opções que aparecem lá nas ferramentas. Por exemplo, voltar aqui, adiantar, ou usar o Ctrl Z, Ctrl Y, certo? Abrir um documento novo, salvar, voltar para a primeira página, para a última página, adicionar uma página vazia, voltar uma página vazia, enfim, menos zoom na tela, na margem toda, mais zoom na escala 1 para 1, né? Essa parte também já falei, né? De escolher a porcentagem para o tamanho de sua tela, enfim. Tela cheia, tá aí a tela cheia. Voltando para a primeira página. Enfim, esses são os atalhos principais. E a última barra de ferramentas são as correspondentes à sua mesa, né? O que você vai utilizar com a mesa, com a caneta, diretamente com a caneta. Então tem o lápis, né? Que você vai utilizar mais, né? Para escrever com lápis, ative o lápis e escreva qualquer coisa aqui, por exemplo. Vou escolher aqui a cor preta e a espessura 3. Por exemplo, uma equação aqui, x² mais 2x mais 1 igual a 0, certo? Uma dica para vocês, por exemplo, como o zoom aqui está bem reduzido, vejo que a caligrafia não está tão ruim assim.
Mas para você treinar um pouquinho a caligrafia e ficar um pouco melhor, e é pegar esse jeito de colocar na linha certa, de escrever corretamente, você pode dar um zoom o maior que você quiser, entendeu? E aí com um zoom você consegue ter um controle melhor para a sua caligrafia, certo? Ó, quando você escreve, você consegue alinhar melhor. Deixa eu ativar aqui a pressão da caneta. Ó, x ao quadrado, menos 2x, menos 1 igual a 0. Uma fração, um parênteses ao quadrado, raiz quadrada, deu um Ctrl Z, raiz quadrada, enfim. Qualquer coisa que você vai escrever com um zoom, a sua caligrafia, você consegue reproduzir ela de forma mais próxima da que você faz no quadro, tá bom? Essa é uma pequena dica. Borracha, eu praticamente não uso esse clique lá na borracha. Eu quero usar a borracha, vou lá no mouse, aliás, lá com o cursor e coloco lá no mouse, não. Aliás, coloco lá na borracha, não faço isso. Até porque demora muito, né? Vou clicar lá na borracha, volto para cá, eu vou apagar um por um, não. Bem mais fácil usar Ctrl Z. Ó, Ctrl Z, voltei aqui, ou se preferir, usar a seleção, ó. Deixa eu dar um Ctrl Y aqui agora, para voltar ao que eu fiz antes. Eu quero apagar tudo isso aqui. Então, vou na seleção que eu cliquei aqui agora, seleciono e aperto a tecla Delete do teclado. Bem mais rápido, certo? Tem esse ícone de mãozinha para você rolar entre as páginas, mas também não acho interessante, porque você pode usar o scroll do mouse, né? Aliás, não estou usando o mouse, tudo que eu faço aqui é só usando a caneta, então a caneta é uma espécie de mouse, né? Então, praticamente o mouse é descartado. E as 3 opções para marcador e o lápis e a borracha, né? São 3 espessuras diferentes. Posso colocar texto, né? Vou colocar aqui embaixo. Texto. Cliquei em uma parte qualquer. Nesse botão Sans 12 é a fonte e o tamanho dela, se é negrito ou não. Vou escolher aqui um tamanho 20 e dou um OK. E aí eu posso digitar aqui agora, quebrar a linha. Posso selecionar o que eu digitei, arrastar para onde quiser. Se eu quiser alinhar com a linha, né, dessa folha que simula o caderno, né, posso fazer isso. Clico uma vez e deleto o que eu digitei. Posso inserir uma imagem também, né? Clico no ícone de referente à imagem. Clico em qualquer parte da tela. Escolho a imagem que eu quero e adiciono ela, né? Uma figura para alguma questão, alguma coisa desse tipo. Essa parte aqui eu acho interessante, esse ícone, reconhecimento de formas. Por exemplo, você quer desenhar uma circunferência para falar sobre raio, diâmetro, corda. Você desenha uma circunferência normalmente, como se fosse desenhar uma. Aí quando você fecha ela, ele vai reconhecer que é uma circunferência e desenha ela de forma perfeita. Daí você usa agora a régua, menu ícone de régua, e desenha mais ou menos como fosse aqui o diâmetro. Volto lá a desativar a régua, coloquei o centro aqui, ponto A, ponto B, vou usar a régua mais uma vez, vou desenhar uma corda para cá agora, vou chamar ela de C e D, e assim você pode desenhar uma figura do seu estilo, do seu agrado, entendeu? Não somente ele reconhece círculos, pode ser um triângulo, por exemplo. Vou apoiar mais ou menos aqui e fechar ela aqui. Pronto, e aí você pode usar agora, por exemplo, traçar uma reta para ser a altura, dou um Ctrl Z, para ser a altura do triângulo. No caso, ela aqui é perpendicular, 90 graus. Enfim, você pode desenhar qualquer figura que você quiser. Quadrado, um retângulo. Ela reconhece todas as formas. Não reconhece arcos, né? Se fizer um arco aqui agora, ela não reconhece. São figuras fechadas. Quero apagar tudo, ou Ctrl Z, ou selecionar tudo, ó, e apaga. Bem mais prático, tá bom? Já falei sobre essa mãozinha aqui de arrastar e subir, arrastar as páginas, né?
As cores são várias, os níveis de borracha de lápis são 3, você pode escolher aqui. Infelizmente só tem esse, não posso alterar mais, né, do que isso, a espessura. Para você querer ter uma espessura maior, você pode dar um zoom na sua tela, você vê que quando você vai escrever, por mais que você use aqui do meio, a espessura do meio, é uma boa espessura para uma escrita de uma equação, por exemplo. Caso não seja satisfeito, coloque um a mais, né? Um pouquinho mais espessa. Então, quando dá menos um, mais um, você pode alternar essa espessura. Você pode escolher uma cor qualquer também, com o último ícone de cor aqui. Inclusive uma cor hexadecimal, por exemplo, 66BB92, que é um tom de verde que eu uso no blog, certo? É esse verde aqui. Qualquer cor você pode utilizar. Enfim, pessoal, acho que o vídeo acaba por aqui. Mostrei as principais funções desse programa e qualquer pergunta que vocês tenham aí, use os comentários desse vídeo e eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Vou encerrando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço.